Após serem afastados do poder pela invasão dos Estados Unidos em 2001, o Talibã voltou ao poder do Afeganistão em meados de agosto. Ao longo desses 20 anos, os conflitos deixaram milhares de mortos. E agora, com a retirada total das tropas americanas do Afeganistão, o que resta é um clima de incerteza. Para entender um pouco mais sobre essa situação, o repórter AdoFG desta semana fala com o mestrando no programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da UFG, André Luiz Cansado Mota. Confira. O Talibã é um grupo político, que atua nas fronteiras do Afeganistão e do Paquistão. Talibã significa grupo de estudantes e esse grupo de estudantes se formou nas madrasas, que são as casas de estudos islâmicas no Paquistão. Boa parte do grupo do Talibã são meninos refugiados da guerra afegã soviética, que teve curso no país entre 1979 a 1989. E o Talibã, liderado por Mohamed Omar, que é o seu líder radicalizado, declara guerra aos mujahidins em 1994 e assume o poder do Afeganistão em 1996. O fio condutor religioso do Talibã é o islamismo sunita radicalizado. A visão do islamismo sunita radicalizado do Talibã se baseia numa interpretação que até os mesmos islâmicos julgam equivocada, que é uma interpretação radicalizada do Islã, isso é, aplicações de leis severas contra mulheres e homens, da sua própria sociedade. Eles reivindicam uma pureza do Islã e por isso eles lutam e militam pelos seus interesses. O Talibã ele esteve no governo do Afeganistão entre 1996 a 2001 e deu guarida à Al-Qaeda. Quando a Al-Qaeda conseguiu atacar as Torres Gêmeas em 11 de setembro, os Estados Unidos declarou guerra ao Talibã e à Al-Qaeda, invadindo o Afeganistão e caçando os principais líderes desses dois grupos. O que resume o Talibã é isso. O Talibã de hoje possui os mesmos líderes daquela época, claro, com a exceção de Mohamed Omar, que foi morto, E nós não sabemos exatamente qual é a principal identidade do Talibã hoje. Apesar de que práticas que eles já mostraram ter ao longo desse curso de 20 anos de guerra dos Estados Unidos no Afeganistão mostram que eles estabelecem as mesmas relações que eles tiveram entre 96 a 2001. A situação atual do Afeganistão, ela se baseia principalmente nas consequências desses 20 anos de guerra. Os Estados Unidos permaneceu no Afeganistão entre 7 de outubro de 2001 até 15 de agosto de 2021. Esses 20 anos quase de guerra estabeleceu uma relação de destruição no Afeganistão, mas destruição principalmente dos civis, porque o Talibã sempre foi resiliente e sempre se manteve muito rígido e vivo no próprio Afeganistão, e eles nunca conseguiram ser completamente dizimados. Como um grupo político de origem pashtun, ou seja, com apoio étnico e social muito grande no Afeganistão, o Talibã conseguiu sobreviver aos 20 anos de ocupação dos Estados Unidos. E isso fez com que ele tomasse o poder entre julho e agosto de 2021 de uma maneira recorde. Com pouca resistência do exército do Afeganistão, e os Estados Unidos esperavam que essa resistência fosse maior, não houve nenhuma outra alternativa senão dar ao Afeganistão e ao Talibã o direito de reaver o país da sua invasão militar de 20 anos. Então os Estados Unidos ele estabelece uma série de acordos de paz com o Talibã nos últimos anos para cá, até chegar ao final disso, tirando todas as suas tropas dia 31 de agosto de 2021 e, com isso, deixando o Talibã no governo daquele país, do Afeganistão. Com a retirada de tropas dos Estados Unidos, o que se pode esperar é uma grande questão, na verdade uma grande dúvida da comunidade internacional, se o Talibã ele irá conseguir garantir a segurança do país diante de grupos insurgentes como o Estado Islâmico. Então o Estado Islâmico ele é inimigo do Talibã, eles não se entendem. O Estado Islâmico, o ISIS-K, que opera no Afeganistão, ele já cometeu diversas atrocidades no próprio Afeganistão enquanto o Ashraf Ghani era presidente de lá. Então existe essa grande preocupação do ISIS-K
E também existe uma grande preocupação para meio que virar um nó, né, para trazer a complexidade da questão, que são os países do entorno do Afeganistão que têm uma preocupação direta com a ascensão do Talibã. Então, a ver o que vai acontecer nesse recorte, que é muito importante para que nós possamos ter uma compreensão mais ampla, né, do que realmente acontece naquele país. E também, né, uma ameaça direta, claro, ao mundo, digamos assim, aí sim um problema internacional, que é a crise de refugiados que a crise do Afeganistão vai causar, né, e já está causando. Isso é, pode ser que o Afeganistão se transforme, e na verdade as expectativas é para que isso se concretize, em uma nova Síria. Visto o fluxo de pessoas que saem do Afeganistão procurando países como a Grécia, a Turquia, o Irã, o Paquistão, nós não sabemos os desdobramentos disso para a comunidade internacional. O que se sabe já e o que se espera é que países que já receberam mais de 1 milhão de afeganistãos, como o Paquistão, não consigam lidar com essa crise humanitária da maneira como as coisas estão, né? A Turquia já se mostrou muito resistente também a aceitar novos refugiados, porque boa parte do fluxo dos refugiados sírios foi para a Turquia, né? Então, a ver o que vai acontecer com esses refugiados também. O Ocidente, ele tem uma cota muito baixa de receber esses refugiados, então nós temos que ver quais são os dobramentos disso. Fato é que nós temos cada vez mais pessoas refugiadas de guerra em uma situação de insalubridade de vida muito grande no Afeganistão, cuja fome e miséria assola, né, boa parte do país.